Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10. Aqui é o professor Wilton e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre frações de um número, frações de um valor de referência. Então, assunto: frações. Do que, professor? De um valor. Valor do que, professor? Vamos falar que é um valor de referência, que nós vamos se referir a ele. Valor de referência. Vamos nos referir a ele. Qual o valor de referência? Por exemplo, pode ser, como exemplo, 85 balas, 110 pessoas. Outro valor de referência, 45 reais. Todos são valores de referência. E o que a gente vai calcular de um valor de referência? Nós vamos calcular a fração. Por exemplo, 3/5 de 85 balas. Ou então até mesmo 5/11 de 110 pessoas. Ou 7/9 de 45 reais. São exemplos de cálculo de frações de um valor. A fração de um valor, quanto que dá 3/5 de 85 balas? Bom, gente, na prática, se a gente for usar figura, a gente teria que dividir 85 em 5 partes. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Dividir em 5 partes iguais. Então, 85 dividido em 5 partes iguais daria mais ou menos, vamos ver aqui quanto que dá. 8 dividido por 5, eu já vou pensar aqui que 1 vezes 5 é 5 e sobra 3. Abaixou o 5 aqui, eu tenho 35 dividido por 5, eu penso no 7, que 7 vezes 5 dá o próprio 35 e sobra 0. Então daria 17. Nós estamos falando de 85 balas, então 17 balas em cada partezinha dessa aqui, ó. 17 balas em cada partezinha dessa. Eu dividi então 85 em 5 partes iguais, ou seja, 5 crianças, vamos dizer assim, deu 17 balas para cada uma delas. Só que eu quero considerar só 3 dessas partes. Então, de um total de 5 partes, eu quero considerar apenas 3. Eu quero considerar só 3/5. 3/5 eu tenho o quê? Nesse caso, como eu dividi 85 em 5 partes, deu 17 em cada um. Então eu tenho 3 vezes 17. 3 vezes 17 vai dar 3 vezes 7, 21. Sobe 2 aqui. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Então dá 51. E esse é o resultado. Então, resumindo para vocês, aqui na figura, o que eu fiz? Dividi 85 em 5 partes. Então, eu dividi 85 aqui pelo denominador, pelo número que está embaixo da fração. Depois que eu descobri que 85 dividido por 5 dá 17, deu aqui, ó, 17, eu peguei esse valorzinho e multipliquei por 3, que é a quantidade que eu estou considerando da fração. Eu dividi em 5 partes, mas eu só quero 3 dessas partes. Então eu multiplico pelo numerador, que é o 3. E aí eu tenho o resultado, que é 51. Certo? Então a ideia aqui ficou fácil. Se eu não quiser fazer figura, basta que eu divida o nosso valor de referência pelo de baixo, pelo denominador. Dividiu 110 por 11, fazendo as contas eu já sei que vai dar 10. Esse 10 eu multiplico pelo numerador, que é o que está em cima. 10 vezes 5, 50. E aí eu tenho o resultado aqui, ó, 50. Tá bem fácil, né? Ah, professor, mas eu não estou muito afim agora de ficar dividindo pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Ué, tudo bem, você pode então fazer o contrário. Multiplicar pelo de cima primeiro. Multiplicando 7 vezes 45... Eu tenho aqui 7 vezes 5, 35.
7 vezes 4, 28. Então eu tenho 315. E esses 315 agora eu divido pelo de baixo. O importante é que você saiba que pelo de cima eu vou multiplicar e pelo de baixo eu sempre vou dividir. Então agora, dividindo 315 por 9, eu vou ter aqui primeiro 3 vezes 9 dá 27, e aqui vai sobrar 4. Abaixou 5. 45 por 9 dá 5, 5 vezes 9 é o próprio 45 e sobra 0. Então, deu 35. Pô, professor, mas eu tô na dúvida. Será que ia dar isso mesmo se eu tivesse primeiro dividido pelo de baixo? Vamos ver, né? Então, dividindo 45 por 9, quanto que será que daria, hein? 45 dividido por 9. 45 por 9. 5 vezes 9 é 45, né? E sobra 0. Então, eu daria aqui 5. E esse 5, agora, eu iria ter que multiplicar pelo de cima. Então, 5 vezes 7 dá exatamente isso, que é o 35. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido que a ideia aqui é simples. O seu valor de referência é esse, que aparece aqui, R$45, 110 pessoas ou 85 balas, tanto faz. Ele é o valor de referência. E o número fracionário é o que você vai calcular desse valor de referência. Então, sempre a ideia é você pegar o valor de referência, dividir pelo de baixo, o resultado você multiplica pelo de cima. Tudo bem? Ou então, começa multiplicando pelo de cima para depois dividir pelo de baixo. Tanto faz. Espero que vocês tenham entendido. Abraço e até uma próxima videoaula.